A nossa manchete principal do UOL fala sobre a guerra no Oriente Médio e as últimas informações que chegam do Irã. O Irã que segue desafiando Donald Trump e voltou a dizer que vai continuar enriquecendo urânio, numa forma de pressionar aí Donald Trump. O chefe do programa nuclear do Irã disse que o país não aceita e não vai aceitar restrições e vai continuar enriquecendo urânio. Disse ele, abre aspas, o inimigo não conseguirá restringir o programa de enriquecimento de urânio. Nenhuma lei ou pessoa pode nos impedir, foi o que disse Mohammad Eslami. A declaração do chefe do programa nuclear rebate a fala do presidente dos Estados Unidos. Mais cedo, Donald Trump disse que o Irã não poderá mais enriquecer urânio no pós-guerra e prometeu destruir o material nuclear do país. E aí, essa é uma questão que emperra aí o acordo de cessar-fogo. Conosco neste momento o historiador, assessor do Instituto Brasil-Israel, João Miragaia, a partir de agora aqui no nosso All News, para que nos ajude a entender esses próximos passos da guerra no Oriente Médio. Olá, professor, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Olá, professor Miragaia, tá me ouvindo? Bom dia, seja bem-vindo. Acho que paralisou, né? Acho que paralisou. O Josias, está me ouvindo, Josias? Acho que também está travado. Se puder repetir, agradeço. Acho que agora ele está me ouvindo, o professor Miragaia. Me ouviu, professor? Bom dia, seja bem-vindo. Queria saber em que pé estamos nessas negociações de um cessar-fogo. Bom, primeiramente, bom dia. A gente está, na verdade, o cessar-fogo, na verdade, ele foi colocado em prática, mas as negociações, elas ainda não estão acontecendo, né? Elas têm que começar a acontecer entre amanhã e o sábado. A princípio, elas deveriam começar a acontecer amanhã, mas, pelo jeito, elas só vão começar, os representantes dos dois lados só vão se reunir nesse sábado em Islamabad, no Paquistão. Por agora, a gente pode dizer que, salvo algumas poucas violações, com exceção do Líbano, o cessar-fogo ele está em prática, mas o Estreito de Hormuz não está aberto justamente por conta dos ataques israelenses no Líbano. Pelo menos isso é o que diz o Irã, que eles não vão abrir o Estreito de Hormuz tal qual foi estabelecido no acordo para essas 2 semanas de cessar-fogo, caso os ataques no Líbano prossigam. Só que Israel alega que o Líbano não está incluído no cessar-fogo e recebe o respaldo do governo Trump. O governo Trump respalda Israel nos ataques ao Líbano, afirmando que o Líbano não era parte do acordo inicial, mas, ao mesmo tempo, pediu para Israel diminuir a intensidade dos ataques contra o Hezbollah no Líbano. E é nesse pé que a gente está. A gente tem que esperar para ver até quando isso vai durar. Ou os ataques israelenses no Líbano devem parar, ou o cessar-fogo vai acabar ruindo. Sobre o enriquecimento de urânio, professor, quando o Irã diz nada vai fazer a gente parar de enriquecer urânio, o que isso significa? Que recado é esse que o Irã traz ao mundo em relação ao enriquecimento de urânio e a preocupação em relação a esse enriquecimento? O enriquecimento de urânio até 3,5%, ele é considerado um enriquecimento totalmente para fins pacíficos. Ou seja, qualquer país pode enriquecer urânio até esse percentual sem ser suspeito de estar produzindo armas nucleares. O Irã, é notório que o Irã enriqueceu urânio a uma quantidade bastante acima disso. Quando você chega até um percentual relativo, por exemplo, como o Irã tem toneladas de urânio a 20%, calcula que tem cerca de meia tonelada a 60%. Para enriquecer urânio nessa quantidade, quase sempre é para produzir armas nucleares. E quando o Irã diz nós vamos seguir enriquecendo urânio, não é uma mensagem clara. É uma mensagem que diz o seguinte: nós podemos, todos os países podem. A grande questão é se vai haver fiscalização para conferir se o Irã está enriquecendo urânio a mais que isso ou não, porque uma vez que o Irã tem capacidade de enriquecer urânio, as atenções, especialmente dos Estados Unidos e de Israel, vão estar voltadas ao Irã para saber se eles estão burlando as negociações ou não. Uma vez que você tem capacidade de enriquecer urânio, você pode, obviamente, enriquecer urânio a mais que isso. E aí o Irã ele é acusado por Israel e pelos Estados Unidos de esconder o enriquecimento acima de 3,5%, inclusive durante o acordo, o acordo nuclear feito durante o governo Obama.
naquela época a gente sabe que, pelo menos as informações que a gente tem da Agência Internacional de Energia Atômica, é que o Irã não ultrapassava a quantidade limitada, mas, segundo as informações que Israel divulgou dos arquivos nucleares do Irã que foram roubados pelo Mossad, o Irã estava construindo reatores secretos justamente com o objetivo de enriquecer urânio acima disso. João. Ou seja, a grande questão é em cima do que o Irã vai fazer, né, a partir desse urânio enriquecido em seu território. João, bom dia. Sakamoto aqui, obrigado aqui pela presença. Eu não sei se você viu, eu queria comentar, você está falando das informações de Israel, né, que tinham sido trazidas por Israel no caso do enriquecimento do urânio, e eu lembrei de uma reportagem publicada no New York Times anteontem, que está repercutindo até agora, né, do Jonathan Swain e da Meg Haberman, que conta como é que foi o processo de decisório para o Donald Trump decidir entrar na guerra, né, para falar assim, ok, vou na guerra. E aí ele coloca, pelo menos pela matéria do New York Times, que o Benjamin Netanyahu traz informações para o Trump, faz reunião na Situation Room, na sala de situação lá da Casa Branca, mas que as informações trazidas pelo Netanyahu foram inclusive consideradas por parte do governo Trump como parte das informações como claramente falsas, né? Claramente uma tentativa de trazer os Estados Unidos para convencer os Estados Unidos a entrar no ataque, né? Apontando que seria rápido. E aí, apesar do pessimismo de J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, apesar de ponderações contrárias na reunião, inclusive, do próprio Marco Rubio, secretário de Estado, né, e de outros conselheiros, o Trump foi nos instintos dele e falou, vamos embora, se dá para matar o Ayatollah, então vamos. Eu não sei se você leu essa reportagem, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Como é que você avalia essa posição do Netanyahu nessa relação com os Estados Unidos, né? Tem muita gente no governo americano dizendo, olha, foi trazido, não, sem querer tirar as responsabilidades do Trump, mas foi trazido pelo gabinete do Netanyahu informações que não eram fidedignas a respeito da capacidade bélica do Irã e agora a situação está mais difícil de resolver. Eu acho que não resta dúvida de que essa empreitada no Irã, ela é um fracasso, tanto para Israel quanto para os Estados Unidos. E eu não estou nem entrando no ponto de vista moral, né, ou das leis de guerra, se essa invasão ela é legal ou não. Eu estou colocando isso de lado, me permito colocar isso de lado, e estou avaliando pragmaticamente os resultados dessa empreitada, dessa incursão no Irã, e é notório que tanto os Estados Unidos quanto Israel, pelo menos essa primeira imagem que a gente tem, saíram sem alcançar os seus objetivos, sem chegar perto de alcançar os seus objetivos e ainda sendo forçados a atender determinadas demandas do Irã. A guerra ela interessava ao Netanyahu, em determinado aspecto, não necessariamente ao Estado de Israel. Eu acho que as pretensões e os objetivos do Netanyahu nem sempre eles coadunam com a ordem de preferências, a ordem de demandas do Estado de Israel. Ele toma decisões que são favoráveis a ele politicamente, mas que não necessariamente são boas para o país. Ele se aproveita de uma situação na qual o Irã é considerado um inimigo legítimo pela população israelense e convence o Trump, a partir dessa reportagem pelo menos, a atacar o Irã, uma vez que seria fácil derrubar o regime. E isso ficou provado por A mais B que era uma informação falsa, né? Não a possibilidade de assassinar o Ayatollah, mas sim que o assassinato do Ayatollah desencadearia na queda do regime. A gente viu que isso é falso, o regime continua de pé, a gente não sabe o que vai acontecer a médio e longo prazo, mas pelo que a gente tem visto até agora, o regime ele sai mais fortalecido do que ele entrou nessa guerra, apesar do golpe militar que ele sofreu, apesar de todas as perdas do Irã, estrategicamente eles saem fortalecidos. Sakamoto, eu acho que o Netanyahu ele pode ter tentado convencer o Trump de que essa seria uma estratégia boa também para os Estados Unidos e atenderia os Estados Unidos, mas a gente está lidando aqui, eu acho muito importante deixar isso claro. Ai, gente, que tristeza, bem na hora. A gente está lidando. O professor Miragaia, volta, o senhor estava falando, cortou aqui. A gente está lidando... A gente está nesses presidentes, né? E o Donald, como a pessoa mais poderosa do mundo, ele tem uma série de assessores, ele tem pessoas que entendem muito do Oriente Médio e especialistas em Irã, e a mim me custa um pouco crer
que a pessoa Netanyahu, com as evidências que ele levou, por isso só tenham convencido o Trump de que esse ataque resultaria em A, B ou C. Eu acho que essa decisão, por mais que o Netanyahu tente ludibriar ou levar o Trump para um caminho que é positivo para si, essa decisão é tomada de maneira conjunta, ou seja, os Estados Unidos são o lado forte da moeda, não é Israel. Israel pode tentar convencer os Estados Unidos de um ataque, mas os Estados Unidos têm que concordar e têm que entender, e o Trump não pode se basear somente nas informações que vêm de outro país, né? Caso seja verdade, porque para mim, logicamente, é complicado aceitar isso como uma verdade absoluta, porque caso seja verdade, eu acho que, de fato, a gente tem que se preocupar muito com a sanidade, não só do Trump, mas das pessoas que o acompanham no Salão Oval da Casa Branca. Eu imagino que o Netanyahu tenha tentado convencê-lo, tenha apresentado evidências, mas a adesão ali é conjunta e os Estados Unidos, no final, são quem dá a palavra final. Agora, João, como você diz, está em jogo a própria sanidade, né? E, sem nenhuma dúvida, essa incursão militar no Irã foi um fracasso, né? Não conseguiram eliminar a ameaça militar do Irã, ao contrário, verificou-se que o Irã é mais resiliente até do que se imaginava, né? Enfrentou a maior potência militar do Oriente Médio e a maior potência militar do mundo. Não se eliminou a capacidade do Irã de produzir armas atômicas. Está aí o Irã dizendo é para fim pacífico e tal, mas, enfim, então não abrem mão de continuar beneficiando urânio, né? E revelou-se ainda mais estratégico do que antes parecia o Estreito de Hormuz como uma arma do Irã, e o Irã agora está até cogitando cobrar pedágio, né? Então, o regime não caiu e ainda pode-se concluir que está mais radicalizado do que antes da guerra. O que eu queria lhe perguntar, considerando-se o aspecto da sanidade, é se essa derrota é percebida pelo eleitorado israelense. Nos Estados Unidos, o Trump está pagando lá um preço, as pesquisas mostram que o prestígio dele é cadente, né? E deve pagar um preço nas urnas de novembro. Em Israel, há a percepção de que foi infrutífero, foi um fracasso essa incursão ou não? Sim, José, é uma percepção geral. Eu não sei avaliar segundo pesquisas, porque não houve nenhuma pesquisa após o cessar-fogo. Pelo menos não foi. Ai, que triste, tá tão ruim a conexão com o professor. Vamos lá, vamos tentar retomar. Vai lá, professor Miragaia. O senhor falou que não teve acesso, não teve pesquisa após o cessar-fogo, então não tem essa informação. Segue a partir daí. Pois é. Essa informação, eleitoralmente, pelo menos de acordo com as pesquisas, até agora a gente não tem. Mas se a gente julgar pelo que está sendo dito na mídia por especialistas, por membros das Forças Armadas e das Forças de Segurança em off, pelos políticos da oposição, pelos jornalistas de maneira geral, o consenso em Israel, praticamente, eu não posso chamar de consenso porque a imprensa chapa branca pró-Netanyahu, ela sempre encontra maneiras de ver sucesso nas suas ações. Mas o consenso entre os que de fato analisam a situação é de que essa empreitada foi um fracasso e que trouxe consequências extremamente negativas para Israel. Isso deve repercutir de alguma maneira na opinião pública. Eu não sei até que ponto isso repercute nas urnas, porque Israel, os dois blocos, o bloco pró-Netanyahu e o bloco anti-Netanyahu, eles praticamente não têm alteração de votos de um lado para o outro. E isso tem anos, tem 2 anos praticamente que as pesquisas não mostram nenhuma alteração. Agora, o que acontece de fato é que o bloco pró-Netanyahu, ele há 3 anos e meio, ele tem menos cadeiras, segundo as pesquisas, do que o bloco anti-Netanyahu. Ou seja, Netanyahu não conseguiu melhorar a sua imagem, ele não conseguiu melhorar a sua posição nas pesquisas. O que resta a gente saber é se ele conseguiu perder votos com essa empreitada fracassada. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tendo a acreditar que a situação vai se manter de forma estável até as eleições que provavelmente vão acontecer em outubro. E o que vai definir as eleições vai ser o fato das pessoas saírem para votar, uma vez que o voto aqui é facultativo, ou não. Israel costuma ter um percentual de eleitores muito alto nas eleições, que varia entre 72% e 80%. Se a gente chegar aos 80%, é muito provável que o Netanyahu perca as eleições. Se o percentual de votação for na casa dos 70%, 72%, pode ser que dê um empate,
que permitam Netanyahu governar de forma interina. Mas eu duvido muito que ele tenha ganhado votos, mas também não acredito que ele tenha perdido votos com essa empreitada. Como é que estão as negociações entre Trump e Benjamin Netanyahu diante disso? Porque ontem, quando a gente falava sobre as negociações do acordo de paz, né, muito se fala sobre Estados Unidos e Irã. E Israel segue nesses ataques. Hoje, o ataque mais forte contra o Líbano, desde o início dessa guerra, Israel diz que o Líbano não fazia parte do acordo. Como é que fica essa história, né? Como é que está nos bastidores isso, esse posicionamento de Israel em não abrir mão de atacar o Líbano e isso impedir esse cessar-fogo? Israel não é parte das negociações, né? Israel atende a demanda dos Estados Unidos nesse momento. O que é algo que é uma novidade também, porque Israel sempre, embora Israel sempre contasse, de certa maneira, com o respaldo dos Estados Unidos, em diversos momentos na história, Israel desafiou a posição dos Estados Unidos e pleiteou posições diferentes e algumas vezes os Estados Unidos concordaram ou aceitaram a demanda israelense. E agora isso parece estar acontecendo um pouco no Líbano, né? Ou seja, Israel não participa das negociações pelo cessar-fogo, pelo cessar-fogo permanente com o Irã. São negociações feitas entre o Irã e os Estados Unidos somente, mas Israel, a gente sabe que o Netanyahu, uma hora e pouco depois do cessar-fogo ser anunciado, ele telefonou para o Trump e aí emitiu um comunicado dizendo que a guerra continuaria no Líbano. Ou seja, ele buscou o respaldo do Trump para poder continuar a guerra no Líbano. E o Trump concordou, ou seja, a Casa Branca emitiu um comunicado respaldando isso e hoje voltaram a dizer que Israel tem o direito de continuar atacando o Hezbollah no Líbano, embora tenha pedido para que Israel moderasse os ataques, não atacasse tão forte quanto atacou ontem, que até onde eu vi tinha deixado 122 mortos e centenas de feridos. Certamente isso pode atrapalhar as negociações pelo cessar-fogo permanente. O Irã se recusou a abrir o Estreito de Hormuz por conta dos ataques israelenses no Líbano. E eu acho que isso deve ser resolvido entre hoje e amanhã. Eu acho que caso Israel não deixe... Eu duvido muito que o Irã abra o Estreito de Hormuz se Israel continuar bombardeando o Hezbollah. E os Estados Unidos não têm interesse em afetar a economia global por conta dos ataques israelenses no Líbano. Essa é uma questão extremamente marginal para o governo Trump. Eu não acredito que eles permitam que Israel continue essa empreitada no Líbano e ponham em risco o cessar-fogo com o Irã, que eles decidiram fazer, mesmo sob condições tão contraditórias, digamos assim. Então, pelo menos essa é a minha percepção. Agora, Miragaia, tem uma coisa interessante, né? Ontem, quando a gente até falava sobre esses ataques ao Líbano que continuavam, e aí as explicações são interessantes, eu sempre gosto de reforçar e repetir, né? E você ainda, a partir de Israel, pode nos trazer mais clareza nisso. Esse conflito de Israel com o Líbano, que é uma coisa histórica, né? Você até como historiador. Por que para Israel isso é tão importante, esse ataque ao Líbano desta maneira? O Líbano, desde 82, existe um grupo que atua sobretudo no sul do Líbano, um grupo xiita chamado Hezbollah. O Hezbollah é um grupo xiita ligado ao regime iraniano, que é financiado pelo regime iraniano, que é treinado pelo regime iraniano e que é um dos braços das forças Al-Quds, que é o projeto militar regional do eixo pró-Irã na região, que atua no Líbano e talvez seja o braço mais forte do eixo pró-Irã nessa região. E o Hezbollah realizou uma série de ataques contra Israel, sobretudo na época na qual Israel ocupava o sul do Líbano, entre 1982 e o ano 2000. E no ano 2000, Israel se retirou do sul do Líbano de forma unilateral, sem nenhum acordo, dizendo a gente está deixando isso aqui, essa ocupação não faz mais... Morrem muitos soldados por conta dos ataques do Hezbollah aqui, nós estamos deixando essa região, entendendo que a gente não precisa criar um conflito a mais, né? Isso foi uma decisão tomada pelo primeiro-ministro Ehud Barak, do Partido Trabalhista, durante seu governo entre 99 e 2000. Em 2006, o Israel e o Hezbollah entraram num confronto por conta de bombardeios do Hezbollah contra o norte de Israel, e desde então, desde 2006 até 2023, Israel e Hezbollah viveram numa situação de tensão pacífica, digamos assim, de um armistício tenso. Se sabia que em algum momento essa tensão voltaria,
que o Hezbollah é um grupo muito mais poderoso do que os grupos palestinos, como o Hamas, a Jihad Islâmica, mas nada acontecia até 2023. Quando o Hamas atacou Israel no dia 7 de outubro de 2023 e fez aquele estrago todo na região fronteiriça, e o Hezbollah se envolveu também naqueles ataques para pressionar Israel numa segunda frente, o país entrou em pânico com receio de que a mesma coisa acontecesse no norte de Israel. Se tratando do Hezbollah, que é muito mais poderoso militarmente que o Hamas, Israel, de fato, se preparou para um golpe no Hezbollah de forma que eliminasse a possibilidade que aquilo acontecesse. E isso aconteceu mais ou menos na metade de 2024, quando Israel deu um golpe muito duro no Hezbollah, forçou o Hezbollah a um cessar-fogo desconectado da faixa de Gaza, porque o Hezbollah condicionava o cessar-fogo com Israel a um cessar-fogo em Gaza. O golpe foi tão forte que o Hezbollah aceitou um cessar-fogo sem um cessar-fogo em Gaza, mas naquele cessar-fogo foi estabelecido que o governo libanês deveria trabalhar para desarmar o Hezbollah ao sul do rio Litani. E Israel afirma que o governo libanês não fez isso. Então Israel aproveitou essa situação com o Irã para envolver o Hezbollah nesse confronto e, segundo eles, dar um último golpe no Hezbollah para enfraquecê-los e para que o governo libanês seja obrigado a terminar o trabalho. Isso, pelo menos, é a narrativa que se vê aqui de Israel. O fato é que, por meios militares, Israel não conseguiu enfraquecer o Hezbollah dessa vez tanto quanto antes. E o que, ao princípio, era uma situação positiva para Israel no cenário libanês, que era o fato de que a população do Líbano estava começando a olhar o Hezbollah como um grupo que levava inteiro a guerras que não eram guerras da vontade do povo libanês, agora parece estar se voltando contra Israel com a manutenção desses ataques nesse momento. As mesmas pessoas que estavam pedindo para o Hezbollah entrar na ilegalidade, para que o governo libanês finalmente atuasse contra o Hezbollah e etc., agora estão se voltando contra Israel porque os ataques israelenses estão atingindo uma intensidade que estão conseguindo castigar a população libanesa além do que o Hezbollah poderia fazer. Essa é uma percepção de muitos libaneses que a gente tem visto agora e que pode ser um tiro saindo pela culatra para Israel de uma forma desastrosa. Então, o fato de Israel não frear essa guerra agora pode ser muito contraproducente para o próprio país, assim, deixando de lado, obviamente, o que acontece no Líbano, que é um desastre. Havia, João, uma perspectiva, e é muito impressionante como há o reflexo, né, daquele ataque terrorista de 7 de outubro de 2023 nas atitudes do Netanyahu agora, né? Ele aproveitou o ataque para tentar aniquilar o Hamas, não conseguiu. Agora, com essa incursão no Irã, ele utiliza como pretexto para investir também contra o Hezbollah. Havia uma perspectiva, um desejo do Netanyahu de ocupar uma faixa, um trecho do mapa do Líbano, de modo a criar ali uma barreira separando o território libanês da fronteira com Israel. Isso foi abandonado ou ainda há esse risco? Não, ainda há essa possibilidade. Israel ocupa praticamente toda a região entre a fronteira de Israel com o Líbano e o rio Litani. Inclusive, Israel ultrapassou o rio Litani alguns quilômetros acima e estava se preparando para ocupar uma segunda região, uma faixa assim, menos de 20 quilômetros. Nesse momento, essa expedição foi freada, ou seja, esse avanço dessa ocupação terrestre foi freada. Eu acredito que o governo israelense esteja preparando um cessar-fogo no qual Israel mantenha uma faixa territorial ocupada no sul do Líbano. Não é semelhante ao que acontece na Cisjordânia, porque não é nem um pouco provável que Israel construa colônias no sul do Líbano. O Líbano é um país soberano, a comunidade internacional jamais concordaria ou seria permissiva com algo do gênero, mas é bem possível que Israel termine esse confronto ocupando um pedaço de terra no sul do Líbano. Agora, a gente deve lembrar um fato histórico que é muito relevante. O Hezbollah surgiu em 82. E o Hezbollah se transformou no Líbano como luta dos interesses libaneses, porque a ocupação israelense era considerada um crime contra o Líbano enquanto país. Hoje em dia, o Hezbollah não é consenso, está longe disso. O Hezbollah está sendo visto por boa parte da população como um grupo que leva o Líbano a guerras que não são. Se Israel reocupar o sul do Líbano, por mais que isso possa transmitir uma sensação de segurança para a população que mora no limite entre Israel e o Líbano, por outro lado, Israel tende a colocar o Hezbollah novamente no consenso do imaginário político libanês,
de forma que o Hezbollah vai voltar a dizer, olha só, o que os israelenses queriam era ocupar território libanês, e se o Hezbollah não estiver forte, eles vão manter esse território ocupado e, quizás, talvez, construir assentamentos no futuro, igual fazem na Cisjordânia e pretendem fazer em Gaza. Então, seria um erro estratégico muito grande, né, e repetir um erro estratégico muito grande, ocupar o sul do Líbano, a meu ver, mas eu não duvido nem um pouco, pelo contrário, eu acredito que a estratégia israelense seja essa. Eu não sei se o governo dos Estados Unidos permitiria algo assim. O Líbano, hoje em dia, é um país com um governo aliado dos Estados Unidos. Mas eu também não duvido que o governo Trump lavasse as mãos e permitisse a Netanyahu fazer isso. Você está acompanhando de perto, né, até pela proximidade, saindo um pouco exatamente do conflito no Irã, eu queria que você trouxesse um pouco de informações como é que está a situação neste momento em Gaza. Né, porque Gaza acabou saindo um pouco do noticiário internacional, né, por conta do Irã, etc. Mas é claro que a gente tem uma calamidade humanitária por lá. Então eu queria saber como é que está a situação em Gaza, ainda acontece alguma escaramuça militar, como é que está a situação por lá? É curioso você perguntar, a faixa de Gaza, a gente recebeu muito pouca informação durante a faixa de Gaza, durante toda essa guerra com o Irã. A faixa de Gaza praticamente foi deixada de lado. A gente escutava alguma coisa sobre a Cisjordânia porque ela virou o parque de diversões dos colonos extremistas, dos terroristas israelenses que realizam ataques contra populações civis palestinas ali. Mas sobre Gaza a gente escutou muito pouco. Gaza se encontra mais da metade do seu território ocupado pelo exército israelense, e cerca de 53% do território de Gaza é ocupado pelo exército israelense, 47% não tem a presença de Israel e é controlado pelo Hamas. Existe uma tentativa de fazer uma transferência de poder, levando esse comitê de paz criado pelo Trump para a administração civil de Gaza, mas isso não está acontecendo a passos muito lentos. E durante esse espaço, durante a primeira semana de guerra com o Irã, Israel proibiu a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Houve gente protestando, houve manifestações, a gente escutou sobre isso muito pouco. Depois Israel permitiu a entrada, mas há organizações de direitos humanos que se queixam que Israel os priva de atuar de maneira adequada ali. Se não me engano, a Organização Médicos Sem Fronteira entrou com uma ação contra Israel e abandonou alguns postos em Gaza, alegando que o exército israelense fez alguns ataques na região contra membros do Hamas, que Israel chega muito da guerra com o Irã e com o Líbano, mas a situação em Gaza está longe uma situação de reconstrução da região. Gaza ainda vive num limbo, as pessoas vivendo em barracas, sem água tratada, dependendo muito de ajuda humanitária. O mundo inteiro parece que colocou Gaza em stand-by e não está observando a situação lá. João Miragaia, muito, muito agradecida pela aula hoje aqui. É sempre uma honra receber você aqui no nosso programa, com a sua visão ampla sobre essa guerra. Um bom dia para você, bom trabalho. Obrigado, até a próxima.